agora. A voz do pastor, Dom Jaime Vieira Rocha. Dom Jaime. O Senhor me ouviu e teve compaixão. O Senhor se tornou o meu amparo. Salmo 29, versículo 11. Bons irmãos todos e irmãs, prossigamos na vivência deste tempo quaresmal. Vivemos hoje, esta sexta-feira, 24 de fevereiro, depois das cinzas. E assim vamos nos preparando interiormente, com bons propósitos, como certamente nos será gratificante fazermos alguns votos, alguns propósitos, com humildade, como penitência, para que diante de Deus possamos ter a certeza de que estamos sendo capazes de revermos um pouco a nossa vida, nos libertarmos de tudo aquilo que nos escraviza, que nos enrijece do ponto de vista humano, cristão, de fraternidade, de paz, e assim podermos perceber que vamos vencendo, indo mais adiante, superando os nossos egoísmos, exercitando a humildade, buscando a graça, a confiança em Deus, para que possamos vivermos realmente num permanente estado de crescimento humano e cristão. E certamente teremos mais paz interior, harmonia, felicidade, quando nos recomendamos com confiança a Deus nosso Pai, seguindo seus caminhos, nos esforçando para cumprir a sua palavra. Por isso, neste tempo da Quaresma e nesta sexta-feira após as cinzas, procuremos rezar, fazer esta oração. A oração que se eleva aos céus por toda a Igreja nesta sexta-feira. Ó Deus, assisti com vossa bondade à penitência que iniciamos, para que vivamos interiormente as práticas externas da Quaresma. Humildade, jejum, oração, esmolas. Que o Espírito do Senhor nos fortaleça neste caminho. As leituras da Palavra de Deus que nos é dada para o nosso crescimento espiritual é do livro de Isaías. Acaso é este o jejum que aprecio? Grita forte sem cessar, levanta a voz como trombeta e denuncia os crimes do meu povo e os pecados da casa de Jacó. Buscam-me cada dia e desejam conhecer meus propósitos. Como gente que pratica a justiça e não abandonou a lei de Deus. Vejam, portanto, bons ouvintes, exigem de mim julgamentos justos e querem estar na proximidade de Deus. Porque não te regozijaste quando jejuávamos e o ignoraste quando nos humilhávamos? É porque no dia do vosso jejum tratais de negócios e oprimis os vossos empregados. É porque ao mesmo tempo que jejuais,
fazeis litígios e brigas e agressões impiedosas. Um pouco da palavra do profeta Isaías, muito forte para o povo do seu tempo. E a leitura, vejam bem o salmo da meditação de hoje. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Tem piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Que bonita oração, tão plena de convicção, de humildade, de reconhecimento das limitações e fraquezas e ao mesmo tempo uma bela manifestação de fé no amor e misericórdia de Deus. E assim o Evangelho, as leituras de hoje, o Evangelho de hoje de Mateus 9, 14 a 15. Dias virão em que o esposo lhe será tirado e então jejuarão. Vejam bem o texto do Evangelho. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas se os teus discípulos não? Disse-lhe Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Veja um pouco o comentário da palavra de Deus para nós. No Evangelho de Mateus, os discípulos de João jejuam como prática de conversão na expectativa da vinda do Messias, portanto, em vista do futuro. Os fariseus jejuavam para cumprir minuciosamente os mandamentos da lei, portanto, em vista do passado. Jesus é o noivo. Enquanto Jesus está junto com os discípulos, eles não jejuam, festejam, mas quando for tirado, alusão à sua morte, ressurreição, ascensão, aí a parousia, os discípulos jejuarão, farão a penitência do jejum na esperança de sua vinda futura. Jejuarão como desejo de conversão para encontrá-lo na justiça por ocasião do seu retorno glorioso. Nós estamos neste tempo da esperança de que o Senhor, que já vive entre nós, voltará glorioso. Jejuamos com o objetivo de nos aproximar de Deus pelo autodomínio, mas acima de tudo como forma de nos converter ao Evangelho. O profeta Isaías, na primeira leitura, apresenta qual o jejum que agrada a Deus e assim deve ser praticado pelos cristãos. Guardemos esta palavra. Quebrar as cadeias injustas, desligar as amarras do jugo, torna livres os que estão detidos, enfim, romper todo tipo de sujeição. Não é repartir o pão com o faminto, acolher em casa os pobres e peregrinos, jejum como simples privação do alimento, sem que nos faça voltar o coração para o próximo, perde em muito seu sentido.
tornando-se, em muitos casos, prática vazia e mera tradição. Vejamos bem, meditemos e possamos encontrar realmente qual o verdadeiro jejum e o sentido dele para a nossa vida. Deus nos ilumine e nos fortaleça com sua graça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu A Voz do Pastor, com Dom Jaime Vieira Rocha.